E aí, beleza? Depois de ficarem presas em uma cidade impossível de sair, e ainda pior, tendo que se proteger de criaturas noturnas, os personagens dessa história começam a entender outros mistérios. E em From, série da Epix de 2022, talvez estariam ali por ter ligações com suas vidas fora desta cidade. Mas as respostas só serão respondidas depois de acharem um meio de escapar destas criaturas noturnas e assassinas. Meu Deus do céu! Nos episódios anteriores, vimos que Victor tinha uma ligação com o Garoto de Branco, que não é uma criatura, visto que ele aparece durante o dia, sempre acompanhado do seu querido amiguinho cachorro. E também conhecemos algumas árvores, que têm portais, mas ninguém sabe onde vai dar. E se você entrar nelas, não saberá se vai sair. E a família Matthews começou a colocar questões para serem respondidas, como onde estavam exatamente, se aquilo não era um sonho e se realmente estavam vivos. E Sarah, a garota que recebem ordens das entidades dessa cidade, pediram desta vez, com uma mensagem em seu braço, para matar o pequeno Ethan e assim sairia da cidade. Mas seu irmão Nathan conseguiu impedir ela de fazer essa loucura, mas quem acabou sendo morto foi ele. E bom, o padre trancou ela no porão da igreja para saber mais respostas. E na verdade Sarah sabia muito mais do que ele imaginava, como descobriu um segredo terrível do padre, que escondeu uma garrafa de bebida, uma roupa cheia de sangue e uma barra de chocolates. Já Julie está começando a se acostumar com a Casa da Colônia, um lugar comandado por Donna, onde é um refúgio nesta cidade misteriosa, para pessoas que não conseguem ficar sozinhas. Só que lá são compartilhadas roupas e outros alimentos. E lá ela fez uma grande amiga, Fátima, que como todos nessa cidade, sua van parou por causa de uma árvore derrubada na estrada. E ao voltarem, chegaram nesta cidade. E naquele dia teria uma festa em sua comemoração de aniversário. E era muito querida na Casa da Colônia, já que ajudou muitas pessoas por ali. Que apesar de ser um dia de festa, Ellis, filho do xerife Boyd, esse dia lembrava a perda de sua mãe. Então, para ele, preferia encher a cara, até arrumando confusão. E para Julie, tudo era novidade, até o beijo de Fátima, que ganhou de Stance, outra moradora da Casa da Colônia. Não entendendo nada, já que Fátima era namorada de Ellis, mas explicou mais tarde que Ellis era o amor de sua vida. Mas Stance era apenas uma brincadeira, se é que você me entende, né? E na cabeça inocente de Julia, achou que poderia ganhar um beijo de Fátima também. Mas não era assim que as coisas funcionavam, levando um fora da sua própria amiga. Que é bom, não foi o único beijo que rolou naquela Casa da Colônia. Naquela noite, Kevin, outro morador, tinha uma paixão proibida, onde todos os dias, ao anoitecer, deixava flores para Jasmine, uma das criaturas da noite, para se encontrar no banheiro nas madrugadas, para conversarem e trocar carinhos. Mas desta vez, enquanto a festa estava rolando, Jasmine iria desistir dele, já que não poderiam sentir um ao outro, e aí está o grande problema. As criaturas não podem invadir as casas, elas têm que ter a permissão para entrarem. E foi isso que ele fez, já que ela prometeu que era apenas ela e iria entrar apenas para ficarem juntos. Que até teve um bom momento romântico e um beijo apaixonado. Até que a paixão pegou fogo e Jasmine mostrou suas garras e logo em seguida arrancou a língua de Kevin. Meu Jesus amado! Enquanto isso, o xerife Boyd e o padre Carter estavam na delegacia. E ele contou a Boyd uma história um pouco estranha. De quando era padre, em sua cidade, existia um garoto que sempre ia contente na missa. E ficava ainda mais feliz quando o padre conversava com ele. Mas um dia na missa, ele estava com medo de ir para casa, pois seu pai estava bravo com ele. Mas disse ao garoto que tudo iria ficar bem, dando a ele uma barra de chocolate para o menino voltar para casa. Mas incomodado com isso, depois
depois da missa foi fazer uma visita e percebeu o cheiro de álcool já na porta. E a mãe do garoto histérica ao ver o padre pedindo para ele entrar e salvar o seu filho. Quando entrou na casa, o garoto estava no chão com o pescoço parecendo que tinha sido enforcado. E o pai do garoto gritando com ele. Que bem, Cart não pensou muito, partiu para cima do pai do garoto e bateu tanto que o seu jaleco ficou coberto de sangue. E só parou quando tiraram de cima dele. Que bom, atormentado, pegou aquela garrafa de uísque e encheu a cara. E segundo ele, foi a última vez que ouviu a Deus, pedindo para pegar a estrada que ele mostraria um caminho. E foi assim que ele foi parar naquela cidade. Mas isso ele não contou para ninguém. Era um segredo que ele guardava consigo. Mas Sarah ouviu uma voz e disse sobre os 3 elementos dessa história enterrados na cidade: a camisa cheia de sangue, a garrafa de uísque e a barra de chocolate, dizendo a Boyd que ela estava presa no porão da igreja e poderia ser a chave para tudo isso. That girl may be the key to unlocking all this. That girl may be the way we all go home. Keep talking. Já Jim e Tabitha estavam tentando entender como a energia chegava na casa, sem fios e nem tomadas, apenas um condutor de energia na parede. Então quebraram a parede, cavaram um buraco na casa só para ver até onde iam esses condutores. E Jim gostou da ideia de Jade, do último episódio, de construir uma estação de rádio, só que teriam que achar um ponto mais alto da cidade. Que bom, o ponto mais alto era a casa da colônia, que agora ia passar por maus bocados, pois Jasmine, a criatura noturna, abriu a janela para as outras criaturas invadirem a casa. E Julie, querendo se esconder de vergonha da sua amiga, o único lugar que ela encontrou foi o quarto de Victor, percebendo que ele não era tão maluco assim. Apenas gostava de fazer os seus desenhos e pegava placas dos carros que chegavam na cidade. Que um detalhe sobre ele, Jade encontrou uma foto dele quando era criança, perto da lanchonete da cidade, com sua lancheira clássica. Mas o massacre começou na casa da colônia, onde Truth percebeu que tinha uma pessoa rindo em seu quarto. Mas na verdade era Jasmine e as outras criaturas, que além de saber o seu nome, revelou que sabia o nome de todo mundo daquele lugar. E nesse momento, sem piedade, atacou a garota. Cê é louco? Foi daí que o pessoal da festa começou a perceber que as criaturas tinham invadido a casa da colônia. E foi um caos total e uma correria só. E o interessante dessas criaturas é que elas não correm, apenas andam com um sorriso. E Julie foi salva por Victor saindo da casa pela janela. E mais uma vez, o garoto de branco apareceu. E sabia que para escapar deveriam ir para a mata. Já Alice foi o último a ficar dentro da casa e lá viu Trust morta violentamente. E o lance para escapar das criaturas foi pular pela janela, onde acabou destroncando o braço. E Fátima só tinha uma escolha: entrar para dentro da casa, pois as criaturas já estavam o cercando. E a tática foi fechar as 2 portas e torcer para que o amuleto funcionasse, que elas não podem entrar por esse motivo também, sendo salvos aquela noite graças ao amuleto. Mas Victor precisava ir atrás do garoto de branco, e para salvar Julie, a colocou dentro da árvore longínqua, que é outro elemento de extrema dúvida desta série, pois a pessoa, ao entrar nela, pode sair em qualquer lugar. I'll be right behind you. E no final desse episódio deixou as coisas um pouco tristes, pois o padre e o xerife estavam cogitando possibilidades, que Sarah tinha alguma conexão muito mais forte que qualquer outro morador de lá, mas por algum motivo não conseguiam entendê-la ainda. Mas ela poderia encontrar respostas para sair daquele lugar. Então a levariam na direção dos últimos carros a chegarem na cidade, e lá forçariam ela a conversar com esses espíritos, pois desse jeito poderiam entender como as pessoas entram neste lugar. Mas nesse momento, a van de Donna chegou com os moradores da colônia, procurando o abrigo, pois lá não era mais seguro. E assim que tiraram as pessoas do carro, o padre ficou para trás, e uma voz o chamou, atacando seu pescoço. E infelizmente foi fatal para ele, e agora, a um passo da morte, rezou seu último Pai Nosso com eles. E infelizmente o padre acabou morrendo. Lead us not into temptation, but deliver us from evil.
Amen. A noite passou e foi mais uma de noites de perda na cidade. E Boyd precisava tomar uma decisão em relação a Sarah, pois segundo as regras da cidade, ela iria pro caixote. Mas a morte do padre fez ele ter outra visão sobre Sarah, onde neste episódio conta como eles se encontraram e como Boyd foi parar naquele lugar, onde estava viajando com sua esposa Abby e seu filho Ellis em férias, e falando para eles da sua paixão em ter um barco na sua aposentadoria, já que sua carreira militar foi bastante cansativa, no qual os dois se conheceram no exército. Então Abby e Ellis fizeram uma surpresa para Boyd, compraram um barco e era o presente de aposentadoria para ele. Mas talvez ele nunca iria ver o barco, pois nesse momento encontraram a árvore caída no chão. Que merda, hein? E daí já sabe, né? Foram direto para a cidade sem saída e quem os recebeu foi justamente o padre Carter, que os parou imediatamente. Já que estava anoitecendo, a melhor maneira de sobreviver eram eles irem com o padre. Apesar de Abby não achar uma boa ideia, mas ouviram gritos das criaturas. E nesta época na cidade ainda não tinham os amuletos, então se escondiam em esconderijos no chão, até passar toda a noite com aquela preocupação de ser pegos. E foi nessa primeira noite que conheceram Donna, também que há poucos dias tinha chegado com sua irmã na cidade. E na manhã seguinte viram o que as criaturas faziam, mostrando vários corpos espalhados pela cidade. E foi a partir daí que começaram a se organizar, onde eram o pilar da cidade. O padre, os dois militares, Donna e Ellis, ajudaram a organizar todos os pontos da cidade. E como as criaturas só saíam à noite, a mata nunca tinha sido explorada, onde Boyd achou que na mata poderia encontrar recursos. E foi esse o maior problema que teve com Ellis, pois Abby não acreditava que aquele lugar era real. Em sua cabeça era apenas um pesadelo, ou algo desse tipo, igual Inception, o filme que eu trouxe pro canal, que chega um momento que eles não sabem se estão acordados ou sonhando. E para Abby já tinha visto várias coisas na sua carreira militar, mas uma cidade daquelas era impossível de existir. E Ellis, percebendo, tentou explicar ao seu pai que ela não estava bem, talvez doente da cabeça, e não entendia o que estava acontecendo, e queria que ele ficasse com ela e não saísse aquela noite. Mas olha, estava animado com a cidade, queria explorar a mata, fazendo pequenas marcações nas árvores, para não se perder, e neste momento achou um cachorro perdido, que sabemos muito bem de quem é, do garoto de branco, mas ele não apareceu, e escapando correu atrás dele, ficando preso na mata a noite toda. E o cagaço de ser pego pelas criaturas fez ele cair em uma pequena caverna. E foi lá que ele achou os amuletos de proteção, várias pedras com o mesmo símbolo. E agora teria uma proteção para todos e iria levar essas pedras para a cidade. Mas foi um dos momentos mais tensos para Boyd, pois ao voltar para a cidade percebeu que estava tendo um tiroteio. E era justamente sua esposa que estava atirando em todos, matando as pessoas sem piedade, dizendo que era apenas um pesadelo e morrer fariam eles acordar, que não poderia ter ligação melhor com o filme que eu citei. E Boyd estava tentando explicar que era real. Matar as pessoas não era a solução, mas nesse momento Ellis apareceu. E Boyd rapidamente teve que agir. Mom! No! Caracas. Foi daí que entendemos toda a raiva que Ellis tinha pelo seu pai, pois ele matou Abby quando ele pediu para apenas cuidar dela. E neste episódio, Boyd levaria Sarah à sua jornada, a fim de encontrar novamente a caverna, e ela teria que achar uma forma de se comunicar com as criaturas. Já Julie, depois de sair do porão, foi para casa e não sabia explicar como passou pelo portal, que não fazia ideia de onde estava Victor, e não entendeu nada da frase que ele disse.
quando falou que estava apenas começando. Mas Ethan sabia o que era a árvore longínqua, explicando aos Matthews que ela poderia levar a qualquer lugar, mas não saberia onde. Já Jade e Jim descobriram que o lugar mais alto para construírem a torre de rádio era em cima da casa da colônia, e foram pedir autorização para a dona, que por sua vez permitiu, já que ninguém queria morar mais ali, e Ken ficaria como xerife na cidade, já que a tarefa de Boyd era sair em uma jornada. Mas antes precisava falar com seu filho, mesmo ele ainda guardando mágoas pelo que fez, dizendo que talvez nunca mais voltaria a vê-lo, mas explicou que ele fez aquilo apenas para protegê-lo. E o fim dessa terceira parte é que Boyd tinha uma cabana na mata e deixou Sarah lá uma noite até saírem na jornada, em busca de como sairiam daquele lugar. E tivemos um dos momentos mais emocionantes da série, pois Alice foi atrás dele e conversaram sobre o que tinha acontecido. E Alice sabia que não foi culpa de Boyd e que ele apenas estava o protegendo. E nesse momento pediu desculpas a seu pai e voltaram a se falar. Dad, I'm so sorry. No, hey, no. It's okay, it's alright. E agora, junto com Sarah, buscariam as respostas que precisavam, onde ficou várias questões a serem respondidas nessa série. Por exemplo, como Victor sobreviveu tanto tempo desde criança sozinho na cidade. Ele sabe de tudo que vai acontecer, já que seus desenhos preveem o futuro. Quem é o menino de branco, já que não é uma criatura, pois sai durante o dia. Como são escolhidas as pessoas, que bom, pelo que parece, são escolhidas de alguma forma para estarem ali. Como por exemplo, a pulseira que Tabitha achou e a barra de chocolates do padre. E por fim, o que são as criaturas e como matá-las. Que tudo isso se resume a um grande Não sei. E bom, o desenrolar final só veremos nos próximos episódios. Enfim. From tem seus momentos de enrolação, mas melhorou bastante nesses últimos 2 episódios, que lembra demais a série Lost, do avião que cai em uma ilha totalmente deserta e misteriosa. Mas se From seguir o mesmo caminho de Lost, teremos uma série com um dos piores finais já feitos. Mas acredito que a lição foi passada, e o desenrolar aqui será muito mais interessante. Mas lembre-se, é apenas uma teoria. Bom galera, este foi o Solucionando Filmes, até o próximo vídeo, valeu, é nóis, fui!